E se os animais falassem por um dia? Imagina a cena. Você acorda em uma manhã comum, ainda meio sonolento, com aquela sensação de preguiça que todo mundo conhece. Abre a janela, sente o vento fresco entrando no quarto e então percebe algo diferente. O pardal, que sempre aparece na sua varanda, pousa no mesmo lugar de sempre, mas desta vez ele não canta. Ele olha diretamente nos seus olhos, inclina a cabeça e diz: "Bom dia! Você sabia que eu consigo voar mais de 200 quilômetros em apenas um único dia atrás de comida?" Você ficaria parado, sem saber se está acordado ou se ainda está sonhando. Seria medo, curiosidade, fascínio, uma mistura de tudo? A sensação é de que, de repente, um mundo inteiro mudou. Agora imagina que não é só o pardal. E se, por algum motivo inexplicável, todos os animais do planeta começassem a falar ao mesmo tempo, mas apenas por 24 horas? Dos bichos domésticos aos selvagens, dos insetos aos gigantes do oceano, todos de repente comunicando seus pensamentos, sentimentos e experiências. Que segredos seriam revelados? Que verdades seriam impossíveis de ignorar? E mais importante, será que nós, humanos, estaríamos realmente prontos para ouvir? Fica comigo até o final, porque eu vou te levar por uma jornada completa mostrando fatos reais sobre como os animais já se comunicam entre si de formas que a gente ainda mal entende. E vamos imaginar juntos como seria o mundo se essa barreira desaparecesse de repente. Ah, e já aproveita, deixa o like, comenta qual seria a primeira pergunta que você faria para o seu pet e se inscreve no canal para não perder nenhuma teoria, nenhum mistério e nenhuma curiosidade que a gente vai explorar aqui. A revolução começaria dentro de casa. Vamos começar pelos cães, que são nossos companheiros mais próximos. Quem tem um, sabe, eles não latem todos iguais. A ciência já comprovou que o latido dos cães muda de acordo com a situação. Existe o latido de alerta, o de brincadeira, o de ansiedade, o de pedido de atenção, o de defesa. Agora imagina se cada um desses latidos se transformasse em palavras claras. Você abre a porta e ouve: "Ei, você demora demais quando sai. Eu senti sua falta. Eu fiquei preocupado. Por favor, volta logo." Parece ficção científica, mas não é tão distante assim. Estudos mostram que cães conseguem reconhecer mais de 160 palavras humanas e alguns chegam a entender até 250. Ou seja, eles já estão muito próximos de desenvolver algo parecido com uma linguagem humana. E agora, por apenas um dia, essa ponte finalmente se concretizaria. E os gatos? Ah, os gatos, sempre misteriosos, sempre calculistas. Diferente dos cães, os gatos não miam para outros gatos adultos. O miado é uma linguagem feita para interagir com os humanos. É como se eles tivessem desenvolvido um idioma exclusivo só para gente. Pesquisas mostram que eles variam o tom e a intensidade do miado dependendo da reação que querem provocar no dono. Alguns miados pedem atenção, outros pedem comida, outros simplesmente querem te testar. Agora imagina se por um dia todos esses miados virassem palavras. Eles poderiam dizer: "Eu mio porque vocês não entendem minha linguagem corporal. Vocês humanos são lentos em perceber sinais óbvios." Quantos tutores ficariam chocados ao descobrir que os seus gatos sempre estiveram treinando a comunicação conosco sem que a gente percebesse? Mas não vamos parar dentro de casa. Vamos para as fazendas, onde milhões de animais convivem com a gente em uma realidade totalmente diferente. Pensa nas vacas, por exemplo. Elas não são apenas animais de criação. Estudos mostram que elas conseguem reconhecer rostos humanos, lembram de pessoas específicas e até criam laços de amizade dentro do rebanho. Algumas vacas têm melhores amigas e ficam estressadas se forem separadas. Agora imagina ouvir de uma vaca: "Eu lembro de você, você passa por aqui todos os dias, eu sinto falta da minha amiga quando ela não está por perto." E os porcos, muitas vezes subestimados, surpreenderiam ainda mais. Pesquisas da Universidade de Cambridge comprovaram que eles são capazes de jogar videogames simples usando um joystick, aprender regras, planejar estratégias e até antecipar movimentos. Se falassem por um dia, talvez dissessem: "Vocês nos tratam como simples animais de criação, mas nós pensamos, sentimos e planejamos. Vocês apenas não perceberam ainda." E não para por aí. Imagine um mundo selvagem revelando segredos que nem os cientistas mais experientes jamais ousaram sonhar.
Baleias e golfinhos, por exemplo, possuem sistemas de comunicação tão complexos e sofisticados que alguns pesquisadores chegam a chamá-los de dialetos. As baleias jubarte, grandes e majestosas, criam canções que podem durar até 30 minutos e se espalhar por centenas de quilômetros do oceano, atravessando correntes e mares inteiros. Essas canções não são apenas barulhos, mas relatos detalhados de experiências, movimentos e até interações com outras espécies. Já os golfinhos possuem assobios individuais únicos, funcionando como nomes próprios, e utilizam esses sinais para identificar uns aos outros, marcar território ou até avisar sobre perigos. Se eles pudessem falar por 24 horas, poderiam contar histórias sobre rotas de migração que ninguém conhecia, eventos climáticos que sentiram antes de qualquer instrumento humano registrar, ou até emoções complexas, como alegria, medo ou tristeza profunda, de maneiras que jamais imaginaríamos. E as aves migratórias? Olhe para os estorninos, que voam em bandos de milhares de indivíduos, formando figuras no céu que mais parecem coreografias de um balé perfeito, com movimentos sincronizados que desafiam qualquer explicação completa da ciência. Até hoje, especialistas ainda tentam entender como eles evitam colisões, mantêm padrões precisos e respondem instantaneamente às mudanças do vento ou de perigos próximos. Se pudessem falar, talvez dissessem: nós seguimos sinais invisíveis, energias sutis e conexões que vocês não conseguem perceber. Vocês enxergam apenas uma pequena fração do que existe ao nosso redor, enquanto nós vivemos em constante sintonia com cada detalhe do mundo. E os pequenos? As formigas, pequenos insetos que vivem em sociedades incrivelmente organizadas, usando feromônios, sons e até vibrações do solo para coordenar tarefas, defender o território e construir cidades subterrâneas tão complexas que poderiam ser comparadas a metrópoles humanas. Se pudessem falar, diriam: vocês acham que dominam o planeta, mas somos nós que sustentamos a vida na Terra debaixo da Terra, conectando ciclos de nutrientes e mantendo o equilíbrio dos ecossistemas. E as abelhas, seres tão pequenos mas vitais para toda a humanidade, comunicam a localização exata de flores e fontes de alimento por meio de danças precisas, indicando direção, distância e qualidade das flores. Se elas pudessem falar, diriam algo que mudaria completamente a percepção da humanidade. O futuro de vocês depende diretamente da nossa sobrevivência. Sem nós, 75% da agricultura mundial entraria em colapso e vocês sequer perceberiam imediatamente. Mas nem tudo seria encantador ou reconfortante. Animais vítimas de exploração, tráfico e crueldade poderiam relatar horrores que muitos tentam ignorar. Elefantes majestosos e inteligentes poderiam contar massacres e mortes brutais pelo simples desejo humano de marfim. Tubarões, sempre retratados como monstros sanguinários, poderiam explicar: vocês têm medo de nós, mas não compreendem que somos essenciais. Sem nossa presença, os oceanos colapsariam e toda a vida marinha sofreria consequências catastróficas. Essa seria, sem dúvida, a parte mais dolorosa e impactante do dia: ouvir verdades que a humanidade prefere fingir que não existem, confrontando-nos com nossa própria negligência e crueldade. Agora, imagine o que aconteceria com os cientistas. Zoólogos entrevistando baleias, etólogos conversando com chimpanzés sobre memórias e experiências passadas, biólogos estudando insetos e suas sociedades complexas. Em apenas 24 horas, a humanidade inteira aprenderia mais sobre o mundo natural do que em séculos de pesquisa. Mas junto com esse conhecimento, surgiria uma enorme responsabilidade. Porque ouvir os animais significaria compreender a urgência de mudar comportamentos, atitudes e políticas em relação à vida animal, repensando o modo como exploramos, preservamos e coexistimos com outras espécies. Finalmente, chegaria o fim dessas 24 horas extraordinárias. O relógio marcaria o momento em que os animais voltariam a se comunicar apenas da forma que conhecemos,
O pardal da sua janela retornaria a cantar como sempre, mas sem palavras humanas. O cachorro latiria, mas sem falar. A vaca mugiria ao longe da mesma maneira de sempre. Mas algo teria mudado para sempre. Crianças que conversaram com seus gatos jamais esqueceriam a experiência. Pesquisadores que ouviram baleias contando segredos do oceano jamais seriam os mesmos. Fazendeiros que ouviram suas vacas expressando necessidades ou sentimentos talvez nunca mais olhassem para o gado da mesma maneira. O mundo inteiro teria testemunhado algo impossível de apagar. Algo que mudaria percepções e despertaria consciências. Essa teoria arrepia porque mistura a imaginação com fatos reais. Já sabemos que os animais possuem formas complexas de comunicação, inteligência e sentimentos e memórias surpreendentes. Mas e se por um único dia eles falassem a nossa língua? Que segredos revelariam? Que emoções compartilhariam? Que verdades esconderiam por séculos? E você, o que perguntaria para o seu pet? Qual seria a primeira coisa que você gostaria de ouvir de um animal que está ao seu lado todos os dias? Silencioso, mas cheio de histórias e experiências próprias. Comenta aqui embaixo, deixa o like se esse mistério fez você pensar de forma completamente diferente e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui, você já sabe, a gente sempre vai além do óbvio, explorando o impossível e revelando o extraordinário do mundo natural.